agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos conversar sobre como analisar a qualidade da comunicação e quais os instrumentos utilizados para fazer essa análise em produtos audiovisuais. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe a professora Catalina Norminanda Montoya Vilar e o professor Angel Rodrigues Bravo. Eles são professores da Universidade Autônoma de Barcelona e docentes convidados da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eles estão aqui na cidade a convite do programa de pós-graduação em televisão digital da Unesp em Bauru. Professores, eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. Muito obrigada. Obrigado a você. A vocês, a TV. Professores, vocês trabalham bastante com a análise da qualidade da comunicação nos produtos audiovisuais. Então, a minha questão é o seguinte, até que ponto novela, filme, telejornal, eles influenciam a vida da sociedade? Bueno, tanto las novelas como los informativos, como las publicidades, vehiculan una serie de valores que influyen en las personas, en su estado de ánimo, en su formación, en sus relaciones. Y todo lo que se vehicula no es neutro, sino que conforma la vida de las personas. Y entonces, pues, es importante saber cómo influye. Eles determinam a concepção do mundo, a interpretação das coisas, né? Como a comida do intelecto, né? Igual que a gente come, se come muita gordura fica gordo, né? Ou se come muito açúcar, aí acumula, é a mesma coisa. E como que vocês analisam a qualidade dos produtos audiovisuais? Né, vocês moram na Europa e estão no Brasil a convite da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e agora em Bauru e conhecem um pouco da produção audiovisual brasileira. Como vocês conseguem mensurar que tipo de qualidade de programação nós temos? Bueno, nosotros desde el 2009 tenemos un proyecto de colaboración científica España-Brasil para realizar un protocolo de control de calidad de los productos audiovisuales. Y venimos trabajando con el equipo brasileño y los españoles, y entonces primero nos hemos planteado el concepto de calidad y hemos visto que la calidad es un concepto muy amplio, muy difícil de abordar, porque todo el mundo habla de calidad. Se puede abordar la calidad desde el punto de vista del emisor, desde el punto de vista de la calidad de los guiones, desde el punto de vista de la calidad de la estructura narrativa, pero nosotros creemos que ese abordaje es muy complejo, complicado, y nosotros partimos de la recepción, de la recepción sobre el tema de los valores educativos, humanos y sociales. Y entonces a través de esa colaboración hemos creado una herramienta para la evaluación de los valores en los productos audiovisuales, los valores en la calidad. Professor, que valores seriam esses? Aparentemente, vou voltar um pouco no início da pergunta, né? Depois falo o que você tem. Inicialmente, parece que a qualidade tem que ser uma coisa muito subjetiva, né? Mas esse foi o problema inicial da gente. Como que nós poderíamos resolver esse problema? E aí nós consideramos que, na verdade, tem um conjunto de coisas que elas são muito universais, que são os valores, né? E aí daí saiu a ideia de desenvolver um trabalho que ele não fora fechado na Espanha, em Catalunha, em Brasil, senão uma ideia virada para o universal entre aspas, né? Como foi isso? Aí nós tínhamos a possibilidade de trabalhar conjuntamente com a UFMS e daí saiu a ideia de trabalhar, se nós trabalhávamos com duas sociedades bem diferenciadas, que é a sociedade espanhola e a sociedade brasileira, e com dois tipos de materiais bem diferenciados, que são o material audiovisual espanhol e o brasileiro, aí isso ficava virado para uma concepção mais universal, sim, entre aspas, né? Universal tanto por quanto ela é virada para duas sociedades bem
bem distintas. Esse foi o jeito de trabalhar comparativamente. Então, então se nós conseguíamos uma ferramenta que ela funcionasse nas duas sociedades, ela era uma boa ferramenta, porque ela se ela responde na comunicação audiovisual espanhola e na comunicação audiovisual brasileira, ela provavelmente responderia na comunicação ibero-americana, né? Essa foi a ideia base. E aí foi que iniciamos o trabalho na linha que falava Normi, né? Desses valores sociais, educativos. Exatamente. Então, os valores, isso que você colocava, foram os valores que nós puxamos de uma análise de conteúdo. A pergunta é, como que a gente poderia conseguir esses valores universais, né? Então, o valor inicialmente parece que é muito pessoal, mas a sociedade tem uns valores. Onde se encontram eles? Então, a sociedade ela tem uma série de documentos socialmente consensuados que são a base dos valores. A Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto de Crianças e Adolescentes, a legislação sobre educação. E aí é que a gente pensou que daí poderia puxar esse conjunto de valores. E aí trabalhamos com isso. E o que a gente descobriu é que não era tão diferente, não. Inicialmente nós pensávamos que encontraríamos um conjunto de valores muito diferenciados. Então aí iniciamos um trabalho de só procurar os valores que eles eram repetidos em todos os documentos. E daí foi que nós conseguimos puxar 26 valores, 26 conceitos de valor. Que são conceitos do tipo família, igualdade, fraternidade, democracia. Cidadania. Então são conceitos em alguns momentos até abstratos, se a gente pensasse. São conceitos até. Um valor é um conceito abstracto, o que você considera que está bom, né, para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para a educação. E aí, como partir do abstrato para ir para o concreto, que é essa produção audiovisual que aqui a gente assiste? A metodologia é que cada um dos conceitos ele é desenvolvido utilizando os dicionários, que são a ferramenta de socializar o conceito abstracto. Então, cada um dos valores ele é definido com os principais dicionários do português e do espanhol. O dicionário da Real Academia, o Aurélio, esse tipo de ferramentas. E aí nós definimos os valores. Cada um dos valores tem 3 dimensões, a dimensão social, a dimensão educativa e a dimensão humana. Então, quando isso é definido, aí a gente construi um glossário que ele é utilizado por o receptor. Se ele tem alguma dúvida, ele consulta o glossário. Então, com esse conjunto de valores, a gente construiu uma ferramenta que é um teste. Um teste utilizando uma ferramenta que nós falamos o nome é o diferencial de uso, que é uma coisa muito simples, que é, por exemplo, amistade. Aí você assiste a uma série, assiste a um jornal. Ele está falando ou não está falando de amistade? E ele é favorável ou não é favorável na amistade? Você sabe, tem filmes que são muito violentos. Então, isso não é favorável, é desfavorável na amistade. Então, você só tem uma tabela com sete separações, sete casillas, não sei como é o nome em português. Caixinhas, né? 7 casinhas, tem de -3 a +3. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. E aí você percebe, nossa, isso é muito ruim, aí coloca -3. Aí totalmente... quem assiste a determinado programa, diante de um determinado valor, classifica. Exatamente. Aí você simplesmente assiste, pega o teste, e aí coloca amistade. Você assiste, nossa, na amistade não tem nada, né? Eu não vi nada. Aí não coloca nem aspa nenhuma. Mas está tratando a amistade e ela é favorável à amistade. Eu senti que a amistade é boa, que uma coisa ela é estimulada por o filme. E aí colocou +3, por exemplo. Não? Ou, nossa, é totalmente ruim, é muito violenta, e coloca um -3. Ou un -2, e esa é a ferramenta, aí colocamos os 6 valores. La ventaja de eso es que esos valores no nos los hemos inventado nosotros, sino que son valores aceptados socialmente y además definidos por los diccionarios de ambos países,
de España y de Brasil. Entonces nosotros hemos elaborado un inventario con las definiciones para que cuando la persona asista a cualquier producto audiovisual, sin duda de libertad, ¿qué significa? Yo pienso una cosa, pero a lo mejor otro piensa otra de lo que es la libertad. Pero como nosotros lo hemos definido, ya no es subjetivo, sino que está de alguna manera objetivado en esas definiciones y socializado en ese inventario de valores que ponemos a disposición de la persona que se somete a esa evaluación. Sobre esses receptores desses produtos, a gente conversa no próximo bloco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje conversamos com a professora Catalina Norminanda Montoya Vilar e o professor Ângel Rodrigues Bravo. Eles são professores da Universidade Autônoma de Barcelona. Professor, terminamos o bloco anterior falando dos receptores que fariam essa avaliação, esse controle de qualidade dos produtos audiovisuais. O senhor falou do número de 30. Por que esse mínimo de receptores? O critério estadístico. E aí, quando você aplica a estadística inferencial, tem que utilizar como mínimo 30 pessoas. Senão não dá, o resultado não é fiável. Mas não tem que ser, eles poderiam ser 30, 40, 50, 60 ou 100 ou 150, né? Quanto mais melhor. E quando a gente pensa nessas pessoas, nesses sujeitos que vão trabalhar na pesquisa, a gente tem que levar em conta diferenças de classe social, de escolaridade ou não? Inicialmente não. Se supone que nosotros vamos a socializar esta herramienta y cualquier persona que asista normalmente a la televisión puede hacer ese test, porque es para todos, es socializado y cualquiera puede hacer ese test. No necesita ser un especialista en televisión, ni ser un crítico, ni nada de eso, sino una persona que normalmente ve televisión. É o problema clássico. Se você tem que decidir se é representativo ou não é representativo, de qual é o nível de representatividade, então aí você fica com um problema. Mas nesse tipo de pesquisa, o importante não é a representatividade, porque nós não vamos a trabalhar se esse grupo, esse outro grupo, esse outro grupo. O nosso objeto de estudo é o programa. E são os valores que é capaz de transmitir o programa. É uma análise da produção audiovisual. Exatamente. Então, esse é um erro muito clássico, né? Porque normalmente o ponto de vista, a focagem, correto? O foco? O foco é muito orientado na perspectiva sociológica, mas essa não é uma perspectiva sociológica, não. É uma perspectiva comunicológica. O nosso problema é esse produto, essa produção, os conteúdos dessa mensagem, eles transmitem ou não transmitem valores. Então, só com um grupo de 30 para esses receptores, se é positivo ou negativo para eles. Exatamente. Então, você coloca aí essas 30 pessoas, e para essas 30 pessoas, e não foram transmitidos. Claro, aí você pode plantear o problema. Nossa, e se essas 30 pessoas foram, não sei, do norte de África? Esse é outro problema, né? A pergunta, então, ficaria para as pessoas do norte de África transmitido esse tipo de valores, mas é um problema diferente. Não sei se eu falo direito, né? Se você planteja o problema da representatividade sociológica, é diferente. Então, a questão é a análise desse produto audiovisual. Exatamente. E pensando nessa produção audiovisual, como que vocês veem a qualidade disso, a transmissão dos valores? Né? Você já tem algum resultado desses produtos, né? No caráter, por exemplo, de amizade, de liberdade, de igualdade, nesses valores clássicos? Como as produções audiovisuais, por exemplo, as novelas, elas vêm trabalhando esses conceitos? Ainda não analisamos novelas, ainda só trabalhamos com publicidade. Publicidade. E na questão da publicidade, então, professora? En la cuestión de publicidad ya hemos aplicado, hemos hecho un focus group con profesores de comunicación, 12... Dos grupos de 10. Dos grupos de 10. Y ha salido el test bastante coherente. Todos estaban de acuerdo en los valores que vehiculaba esos anuncios. El valor de
de la amistad, de la solidaridad y valores en negativo também. É muito diverso, né? Aí nós trabalhamos para o desenvolvimento da pesquisa, nós trabalhamos com 16, 18, não lembro. 18 spots publicitários. E aí a gente foi trabalhando com isso. Então é muito diverso. Tem spots que eles são muito ricos, e, por exemplo, na amistade, em cooperação. Tem outros que são muito ruins e eles estão carregados em contra desses valores. É bem interessante. Claro, a gente não tem... o nosso problema não é ainda a produção, o nosso problema é a ferramenta, né? Aí quando a ferramenta está desenvolvida é quando ela pode ser utilizada para analisar. Para que a gente consiga ter esse exatamente. resultado Agora, para poder medir a qualidade a ferramenta dos pronta. produtos. E agora nós poderíamos desenvolver uma análise de como que é a telenovela, qual é a sua carga de valores, como que é esse tipo de publicidade, como que é esse outro tipo, mas ainda esse não foi o objetivo da gente. Esse é o objetivo final, né? Com certeza, mas são etapas, né? As pesquisas, exatamente. Agora nós vamos colocar formadas nas por etapas. mãos dos pesquisadores, de outros pesquisadores, que eles estão interessados em analisar os valores, né? Então aí sai um espectro de valores mesmo. Ficaria muito interessante mostrar na TV, nós não pensamos. Sai um espectro de valores com os 26 valores, com as barras. Com as barras, que as tabelas. Umas tabelas que é muito claro se é muito rico em tal valor, em tal outro, muito gráfico. Muito rico. Salió muy coherente. Porque hubo una discusión muy grande, ¿no? Los profesores siempre discuten y analizan y tal. Pero al final, cuando analizamos los datos, vimos que todos coincidían en los mismos valores, en los anuncios. Então, cada spot publicitário Exatamente. correspondia a um determinado valor Foi para engraçado, todos os né? Porque professores. nós pegamos 20 professores, 10 professores de comunicação, de alto nível. Nossa, foi uma bagunça, né? Não, eu considero que tal, que qual. E parecia 3 horas discutindo. que ficaria impossível, né? Mas quando eles responderam o teste, a coerência era muito alta, né? Aí nós ficamos muito satisfeitos. A ideia foi, nossa, está funcionando bem, é muito claro. Que os valores são facilmente percebidos claro, porque, pelos exatamente, aí receptores. parece que tem que ser todo mundo diferenciado. Claro. Na verdade, é que a resposta é muito coerente. Claro, porque todos compartimos en la sociedad occidental el mismo sistema de valores. Cuando empezamos a estudiar los valores pensamos, ay, en Brasil van a ser diferentes de España porque son dos culturas diferentes, pero curiosamente coincidían en los mismos valores. Y entonces, pues, quizás si pasáramos este test en una sociedad islámica, por ejemplo, ¿no? O de otro tipo, pues tendríamos que levantar nuevos valores, porque no compartimos los mismos valores. Pero la sociedad brasileña y la española, la Constitución, las leyes, todo lo que es el marco legal, se apoya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos compartimos. O Estado moderno, ele é baseado, as constituições dos Estados modernos, eles são baseadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é muito coerente, né? E aí nós compartilhamos esses valores Exatamente. na hora da análise e também na hora da produção. Exatamente. Com certeza tem valores diferenciados, né? Por exemplo, eu sempre falo do valor do indigenismo, né? Claro, lá na Espanha, por exemplo, não tem indígenas. Ou todo mundo é indígena, né? É a mesma coisa, mas não é um valor diferenciado. Do que o valor que tem aqui no Brasil. É um valor próprio brasileiro, claro. né? Então aí é bem diferente. Sí, então, tendríamos que ampliar a valores locales, ¿no? Esse valor, né? Então, Valores São locais. valores universais no primeiro momento, para depois a gente ir para o valores local. locais, claro, exatamente. essas tablas têm que ser ajustadas dependendo do problema que ele seja analisado. Certo, professora, e a gente espera em breve ter mais resultados para a gente continuar discutindo a produção audiovisual. Exato. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Diálogos está de volta para o último bloco sobre a qualidade da produção audiovisual. Temos aqui no nosso estúdio a professora Catalina Normanda Montoya Vilar e o professor Angel Rodrigues Bravo. Eles estão em Bauru a convite do programa de pós-graduação em televisão digital da Unesp. Professores, falávamos que é necessário, de repente, fazer uma classificação individual ou particular de acordo com a realidade de determinado país, por exemplo, o Brasil, no caráter indígena. Mas se pensarmos nessa classificação, né, de valores que vocês propõem,
é possível ter algo em nível internacional, universal. É possível, porque se você encontra valores que eles são compartilhados, esses valores são universais. A ideia de você pode encontrar valores que eles são de uma sociedade ou de outra, mas todas essas sociedades, com certeza, eles vão compartilhar alguns valores. Por exemplo, amizade, por exemplo, família, são valores que eles são inerentes no ser humano, né? Então, são valores universais, portanto, é possível, mas não vai ser alguns valores, né? Tem outros valores que eles são próprios da sociedade. E essa valoração acaba refletindo na qualidade desse produto. Exatamente. E por que é tão significativo, de repente, para um programa ter um selo, né, de qualidade? Sí, porque le añade un valor mayor a ese programa, porque ese programa está evaluado con arreglo a esos valores universales compartidos por todos. Entonces, si ese programa, una novela, un informativo, ha pasado esa evaluación y vehicula esos valores aceptados por todos, pues es un valor diferencial con respecto a un programa que não ha passado. É um programa que vai ter destaque para o público. Exatamente. Você compara dois iogurtes, né? Então você pega um iogurte e pega outro. E esse tem vitamina, que é boa para desenvolver, para melhorar a visão. Essa é a ideia. O valor é o que é bom para desenvolver a capacidade intelectual, a relação social. É um valor agregado. E, portanto, é um valor que é economicamente interessante. No primeiro bloco a gente falou da questão de como esses produtos audiovisuais influenciam na vida das pessoas. Então, quanto mais valorativos positivamente, eles vão contribuir para essa sociedade. Então, você vai colocar seu filho diante para que assista qual programa? Um programa que tem valores. Portanto, esse programa é interessante. E isso é economicamente, socialmente interessante, mas é economicamente interessante. Também. E aí, pensando nessa valoração, nós temos no Brasil a classificação indicativa, assim como existem em outros países. Como vocês analisam? É necessária, é válida, é positiva essa classificação indicativa por conta da idade? Sí, es una primera autorregulación que deja a criterio de los padres mediante esa clasificación indicativa, si el programa es adecuado para una edad determinada. Lo que pasa es que los padres a lo mejor ni se dan cuenta, no están pendientes y dejan al niño sin control, digamos. Y una forma de control, de cierta forma. Sí. Y entonces, pues claro, la efectividad de eso es relativa, de esa clasificación indicativa. Es digamos, una primera aproximación que no está mal, pero que não é muito eficaz, digamos. Depois, uma grande diferença é que essa classificação ela é desenvolvida por expertos. E o que a gente propõe não é por expertos, é por a própria sociedade. E a sociedade, quem assiste. Exatamente, quem assiste. Qualquer pessoa que assiste, ela é capacitada para avaliar. E é uma diferença muito grande, desde o ponto de vista social, democrático, sociopolítico, né? Então, vocês acreditam que os produtos audiovisuais deveriam levar mais em conta o que esses receptores, o que esse público tem a dizer a respeito dos próprios programas? Claro. Es darle voz a las personas que son usuarias de los medios de comunicación, que ahora no se les tiene en cuenta para nada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e espero que essas discussões que a gente iniciou aqui, que elas possam, de repente, refletir na produção audiovisual, que os produtores audiovisuais, assim como nós, enquanto uma televisão pública, possamos pensar nesses valores na hora de transmitir uma determinada mensagem, um determinado valor para o nosso público. Vamos a luchar para que podamos implantar esse sistema. Esperamos que sim. Em breve, né? Em breve. Ojalá. Com certeza. O Diálogo de hoje fica por aqui, mas em nosso site você pode rever este programa e os demais. Assista, compartilhe e comente. Até mais!